Hoje eu vou contar a história de um amor fraternal entre pai e filha e de uma tragédia que mudou o destino de uma família inteira. Vamos conhecer o caso Léopoldine Hugo. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. Hoje eu vou contar sobre um acidente, não é bem um crime, mas se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, aproveita e deixa para mim o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar esse vídeo para mais pessoas, fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar sobre a breve vida e trágica morte da Léopoldine Hugo, filha do famoso escritor e poeta Victor Hugo, e do amor imenso que existia entre pai e filha e que originou um dos poemas mais famosos da literatura francesa. Um amor que tentou superar as fronteiras entre a vida e a morte. Bom, mas para entender essa história eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em 12 de outubro de 1822, quando Victor Hugo se casa com seu amor de infância, a bela jovem Adèle Fouché. Já no ano seguinte, em 16 de julho de 1823, a Adèle dá à luz ao primeiro filho do casal, Léopold Hugo, que infelizmente vai falecer assim muito jovem, aos 3 meses de idade. A perda desse bebê abalou muito a vida do casal, que obviamente ficou muito triste, mas já no ano seguinte nasce uma menininha, batizada de Léopoldine Cécile Marie-Pierre Catherine Hugo. E depois disso, o casal ainda vai ter mais 2 meninos e uma menina. O nascimento da pequena Léopoldine trouxe a alegria de volta a casa e acabou abafando um pouco aquela dor que o casal sentia pela perda do primeiro filho. E o Victor Hugo se apega demais à menininha e a tratava como uma princesinha. Quando a Léopoldine estava com 4 anos, o casal se muda para o belíssimo apartamento no número 6 da Place Royale, que hoje é a Place de Vosges. E hoje essa casa se transformou no Museu Victor Hugo, que obviamente pode ser visitado. Então a Léopoldine vai ter sua educação feita ali em casa mesmo, ela vai estudar com professores particulares, assim como as outras meninas da sua época. Ela vai crescendo sendo muito amada pelos pais, assim como os seus irmãos, porém o Victor Hugo tinha uma super proteção em relação à filha, que era até um pouco exagerada. Ele tinha um cuidado excessivo, era assim um pai super coruja. A vida do casal Victor Hugo e Adèle era super agitada, eles tinham uma vida social intensa. Eles sempre faziam reuniões que tinham a presença de políticos, poetas, filósofos, todos os intelectuais ali da época. E então a Léopoldine e seus irmãos estavam super acostumados com as presenças dessas celebridades. A Léopoldine entra na adolescência e se torna uma moça muito bonita, inteligente, graciosa, charmosa. E ela costumava conversar de poesia com o poeta Alfred Vigny. Ela falava de viagens com o escritor Théophile Gautier e conversava sobre música com o compositor Antoine François Marmontel. Ou seja, a presença dessas pessoas que hoje são personagens muito importantes aqui da história francesa, para ela ali era uma coisa corriqueira, muito comum. Porém, de todas essas celebridades das quais a Léopoldine tinha acesso, para ela a mais importante era seu próprio pai. Ela tem uma admiração incrível por ele e ela o considera o seu mentor de vida. Mas acontece que ela sente uma certa saudade do pai, porque apesar deles viverem ali na mesma casa, o Victor Hugo ele trabalha demais, então ele passa horas preso ali no escritório dele, escrevendo, compondo, fazendo peças de teatro, enfim, ele era muito ativo e workaholic, ele trabalhava demais, então ela não tinha a presença do pai todo o tempo ao lado dela e ela se sentia triste, se sentia saudosa, e isso era uma coisa que ela sempre reclamava, que queria conversar mais com o pai, que queria passar mais tempo com ele, e para suprir assim essa saudade, ela deixava uns bilhetinhos na mesa dele com beijinhos, escrito eu te amo, eu estou com saudades. Era um jeitinho assim que ela achava de ficar mais próximo e agradar o pai.
Apesar disso, quando o Victor Hugo está disponível, ele costuma conversar bastante com a sua filha mais velha e ele considerava muito importante a opinião dela sobre os seus poemas, tanto que ela era a primeira a ler os seus manuscritos, porque ele sentia que a Leopoldine era muito sensível aos poemas, à arte, à literatura, então ele considerava a opinião dela muito importante para o seu trabalho. Realmente eles tinham uma ligação de pai e filha, mas também uma amizade muito forte e também uma admiração mútua um pelo outro. Mas como eu disse, o Victor Hugo trabalhava demais, então essa relação tinha essa ambiguidade, né? Que ao mesmo tempo que eles estavam presentes ali na mesma casa, não todo o tempo eles ficavam juntos e a Leopoldine sentia muitas saudades e ela sofria com isso. Em 1836, um certo Auguste Vacquerie, estudante de 17 anos do prestigiado Lycée Charlemagne, em Paris, interpreta um personagem na peça Hernani, peça teatral que foi escrita pelo Victor Hugo e que a escola pediu a autorização do ator para poder encenar essa obra. E por conta disso, o Victor Hugo conhece esse estudante, né, o Auguste, que vai começar a frequentar ali as reuniões entre os intelectuais e os poetas, e aliás o Auguste Vacquerie vai se transformar num grande poeta, escritor, dramaturgo, fotógrafo, e a relação de amizade entre o Victor Hugo e ele vai durar pela vida inteira. Por conta dessa amizade entre o Auguste e o Victor Hugo, no verão de 1838, a família Vacquerie vai convidar a família Hugo para passar uma temporada de verão, uma temporada de férias ali na cidade de Villequier, onde eles tinham uma linda propriedade, uma casa imensa de frente para o rio Sena. E vai ser nessa ocasião, nessas férias, que a Leopoldine, então com 14 anos, vai conhecer o jovem Charles Vacquerie, e vai ser amor à primeira vista. O Charles era irmão do Auguste e ele nasceu em 12 de abril de 1817, então a Leopoldine tinha 14 anos e ele tinha 21 anos, 7 anos de diferença. E logo nos primeiros dias dessas férias, o casal já começa a se interessar ali um pelo outro, né? Eles começam um pequeno namorico ali de leve que o Victor Hugo percebe e não aprova, porque ele acha que a Leopoldine é muito jovem já para ter uma relação com alguém, mas apesar disso, eles vão sim continuar o relacionamento e no ano seguinte, quando ela tá com 15 anos, eles já pedem a permissão para se casarem, que o Victor Hugo nega assim imediatamente. Ele fala: de jeito nenhum, a minha filha é muito nova para se casar. Bom, ele é um pai super coruja e obviamente que ele não ia aceitar que a filha dele se casasse assim tão cedo, mas apesar disso, os jovens continuam namorando ali por um determinado tempo e a Adèle, né, que é a mãe da Leopoldine, esposa do Victor Hugo, ela vai tentando convencê-lo pouco a pouco a assim aceitar o namoro, aceitar o casamento, porque ela considerava que isso não ia demorar muito para acontecer. Então é aquela coisa de mãe, né? Ela vai falando com o pai que não aceita, e pouco a pouco ele foi aceitando o namoro e 5 anos depois, finalmente, eles vão se casar. Em 15 de fevereiro de 1843, na igreja Saint-Paul, em Paris. O casal vai para a lua de mel, eles ficam 2 dias no motel e na lua de mel o Victor Hugo manda uma carta pro quarto deles e a carta estava escrito o seguinte: ame aquele que te ama e seja feliz nele. Adeus, seja seu tesouro, você que era o nosso. Vá, minha filha abençoada, de uma família para outra. Leve a felicidade e deixe-nos o tédio. Filha, esposa, anjo, criança, faça seu duplo dever, nos dê o arrependimento e deles a esperança. Sai com uma lágrima e entra com um sorriso. Gente, essa carta obviamente é muito mais extensa do que isso, né? Uma longa carta, mas eu trouxe aqui um trecho resumido só para vocês verem o nível de drama que ele estava vivendo. Ele realmente estava muito triste e ele estava se sentindo traído pela filha por ela ter se casado assim tão jovem e ter abandonado ali a família, porque obviamente ela teria que viver numa outra casa.
Então a Leopoldine e o marido vão viver naquela linda casa na cidade de Villequier, e poucos meses após o casamento ela começa a escrever algumas cartas ali para o pai, para a família também, pedindo que eles venham visitá-la. Na verdade, a Leopoldine ela estava se sentindo super entediada ali naquela cidade, que era quase uma cidade do interior, porque ela estava muito acostumada àquelas festas, às reuniões com intelectuais, e aquilo não estava acontecendo ali. Então ela tinha uma vida de burguesa, assim, muito chata, onde ela não fazia mais nada além de dar ordens aos empregados, ou então ficar lá fazendo os seus bordados. Ela não tinha com quem trocar ideia, com quem conversar, então ela passa a escrever cartas diariamente para o seu pai, cartas longas de 4, 5 páginas, contando sobre a vida dela, como ela estava meio entediada, e como ela tinha saudades dele, e como ela queria que ele viesse visitá-la sempre. Nessas cartas ela chega a implorar ali pro pai que venha visitá-la, mas na verdade o Victor Hugo ele tá muito magoado, ele ainda não aceitou o casamento, então ele meio que tá dando um gelo nela, como se ele quisesse fazê-la sofrer também, tipo, você casou, então agora assuma a sua responsabilidade, né? Assuma as consequências, mais ou menos isso. Ele tá realmente fazendo de birra, assim, para que ela sofra um pouquinho, já que ele também estava sofrendo. Finalmente, em julho de 1843, o Victor Hugo e a Adèle decidem, então, ir até Villequier para visitar a sua filha. Essa cidade, gente, é uma cidade que não fica próxima a Paris, então hoje de carro leva 2 horas e meia, e naquela época que o transporte era feito em carruagem, levava muito mais tempo, então levava praticamente o dia inteiro para se chegar nesse lugar. Eles saem bem cedinho pela manhã e quando tá quase no fim do dia, eles chegam ali na casa do jovem casal, e eles jantam, eles passam uma noite ali conversando algumas horas, depois eles dormem e já pegam uma carruagem para voltar para Paris no dia seguinte. Então, na verdade, a visita foi muito curta, ele passou somente algumas horas ali com a filha e nada mais. Acontece que essa visita tão rápida tinha um motivo, porque o Victor Hugo ele ia viajar com a sua amante Juliette Drouet para a Espanha. Gente, a história desse triângulo amoroso entre Victor Hugo, Juliette e Adèle é assim um caso bem maior. Então, se vocês quiserem um dia conhecer essa história, me deixa aí nos comentários que quem sabe eu faço um vídeo para vocês. Então, ele e a Juliette partem de férias sentido a Espanha e eles vão ficar lá por um tempo. Então, os dias vão se passando até que em 4 de setembro de 1843, o Charles Vacquerie, o marido da Leopoldine, ele precisa falar com o tabelião para tratar de negócios, e o tabelião ficava numa cidadezinha chamada Caudebec, que ficava a 4 quilômetros ali da propriedade deles, então não era muito longe. E estava fazendo um dia lindo, ensolarado, de céu azul, um ventinho bem calmo, assim, típico de verão. E o tio do Charles, o Pierre, pergunta para ele: por que a gente não vai lá para Caudebec no meu barco? Vamos de barco, né? O dia tá tão agradável. Então entram ali no barco o Charles, o seu tio Pierre, o Arthur, que era o filho do Pierre, então o primo do Charles. O Arthur tinha 11 anos, e a Leopoldine vê que eles estão entrando no barco e ela grita lá de dentro da casa: gente, espera aí que eu também vou. Então a Leopoldine se arruma assim rapidamente, ela coloca um lindo vestido longo, tá usando sapatos, seu cabelo tá super bem arrumado, e aí então eles partem às 10 horas da manhã sentido a cidade de Caudebec. Aliás, a família Villequier tinha uma tradição marítima, né? O pai do Charles, ele era armador, então ele era dono de uma frota de barco, então navegar era uma coisa super comum para ele. O Charles sabia nadar muito bem. A Leopoldine, ela não sabia nadar, porém, como a família era de tradição marítima, né, ela já tinha passeado de barco outras vezes e ela se sentia segura. Ela tinha até descoberto que ela gostava de fazer isso, então ela entra no barco assim com muita confiança. Todo o trajeto acontece de maneira bem tranquila, eles estão aproveitando ali a vista, o dia, até que eles chegam lá. O Charles demora na reunião ali com o tabelião, já passa do meio-dia, quando eles têm que voltar para casa. O tabelião, quando fica sabendo que eles vieram de barco e que eles vão voltar de barco, oferece a charrete dele para levá-los de volta. Mas eles negam, eles dizem: não, a gente vai voltar de barco mesmo, porque o dia tá muito agradável, a gente veio super tranquilo, então a gente vai
vai voltar tranquilamente também, não se preocupe. E o percurso de volta tá indo tranquilo, só que de repente o tempo começa a dar uma virada, o tempo fecha, o céu começa a ficar cheio de nuvem, começa uma ventania muito forte que começa a fazer onda ali no rio e o barco começa a ficar um pouco instável. Até que eles se aproximam de uma colina onde tem um corredor de vento muito forte e essa rajada faz o barco virar de cabeça para baixo. Então o Charlie e o Pierre começam a empurrar a embarcação para tentar voltá-la ao sentido normal, porém é impossível, o vento, o peso, aquele desespero, eles não conseguem virar. Então o Charlie, que nadava muito bem, ele vai para a superfície, pega ar e volta para tentar salvar a Leopoldine, que tá presa no seu vestido. O vestido da Leopoldine estava fazendo uma bolha de ar imensa, então ela estava sufocada pelo próprio vestido, além da água, e também o vestido estava preso no barco, então ela não conseguia se soltar. Ela se debatia e não conseguia sair do lugar. E o Charles foi e voltou várias vezes puxando a Leopoldine para tentar salvá-la, mas ele não conseguiu. E quando ele percebeu que realmente ele não ia salvá-la, que ela já estava sem vida, ele realmente se deixa levar ali pela água e ele morre afogado, assim como ela. Enquanto isso, na margem do rio, tinham alguns camponeses que estavam vendo aquela cena e estavam vendo Charles mergulhar e voltar, e enfim, eles achavam que ele estava brincando, que ele estava nadando, que ele estava curtindo ali o dia de verão. Só que como ele foi e voltou várias vezes e ele estava desesperado, eles perceberam que era um acidente. Eles chamaram outras pessoas para socorrer, os barcos foram rapidamente, só que tudo aconteceu muito rápido e infelizmente ninguém se salvou daquele acidente. Os 4 ocupantes morreram afogados, então foi uma verdadeira tragédia. Quando a família Vacquerie fica sabendo do acidente, eles resolvem contar para a família Hugo pessoalmente, então eles pegam e vão para Paris. E quando eles dão a notícia para a mãe da Leopoldine, a Adèle, ela entra em estado de choque, né? Todo mundo começa a chorar, a mãe, os irmãos. Só que acontece que o Victor Hugo não estava lá, porque ele estava viajando com a Juliette, ele estava na Espanha. Então todo mundo fica preocupado de como vai dar essa notícia para ele. Primeiro porque ele está viajando, né? Então como saber em qual lugar exatamente ele está? E todo mundo sabia que essa notícia ia cair como uma bomba ali em cima do Victor Hugo, que era muito apegado à filha. Eles estavam extremamente preocupados e queriam dar a notícia pessoalmente, porque tinham até medo dele passar mal, dele ter um ataque do coração. Então as pessoas começam a tentar entrar em contato com ele, mas como ele está em viagem, isso não é possível. Mas o Victor e a Juliette, eles já estavam voltando para Paris nesse mesmo período. E em 9 de setembro de 1843, eles estão na cidade de Rochefort e param ali no Café de l'Europe, que hoje em dia chama Café de la Paix. Eles dão um tempo ali no café justamente porque eles vão esperar uma carruagem que vai levá-los para Paris. O Victor e a Juliette entram ali no café, o Victor pede uma bebida, ele compra o jornal Le Siècle e ele tá ali lendo as notícias quando de repente ele lê um artigo falando sobre a morte da Leopoldine, filha do poeta Victor Hugo, que morreu afogada. Assim que ele lê essa notícia, ele começa a dizer: é horrível, é horrível, é horrível. A Juliette não entende nada, ela pega o jornal da mão dele e vê a notícia e realmente é um drama. Ele entra em estado de choque, ele começa a chorar, ele não sabe o que fazer, ele quer voltar logo para Paris, porém eles ainda estão muito longe, vai demorar muito tempo e na verdade eles chegam dias depois, então o Victor Hugo não participa nem do funeral e nem do enterro da Leopoldine. O Victor Hugo simplesmente está arrasado com aquilo. Ele se sente muito arrependido pelas escolhas que ele fez. Ele se arrepende de não ter ficado mais tempo ali com a filha. Ele se arrepende daquela visita rápida porque ele tinha que ir viajar com a amante. Enfim, ele está assim consumido pela culpa, pela raiva, pela negação. Ele está inconsolável, arrependido e até numa certa depressão que ele para até de escrever. E, gente, escrever para ele era como respirar. Então, ele realmente estava num estado assim de tristeza absoluta.
E uma coisa interessante acontece após a morte da Leopoldine, porque o Victor Hugo sempre foi alguém que ficou do lado do império, do lado dos reis, e depois do falecimento da Leopoldina, ele começa a ter um olhar diferente sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas mais humildes, mais pobres, e aí ele acaba se envolvendo mais com a política, e ele, que era uma pessoa de direita, começa a ser uma pessoa completamente de esquerda. Essa mudança política faz com que ele se oponha ao Napoleão III, que está ali no poder, e por conta disso ele é obrigado a partir para o exílio. Então ele vai primeiro para a Bélgica, ele fica um tempo lá, e depois, em 1853, ele parte para a ilha de Jersey. Ali ele vai se instalar numa casa chamada Marine Terrace, que fica de frente para o mar. E nessa casa que o Victor Hugo vai começar a escrever novamente e vai se abrir para uma outra coisa, ele vai se abrir para espiritualidade. Então, no dia 6 de setembro de 1853, Delphine Girardin, que era uma poetisa, escritora, jornalista e amiga do Victor Hugo, ela vai fazer uma visita para ele e ela vai ficar uma semana hospedada ali na ilha de Jersey, na casa dele. E ali naquela semana, conversando com Victor Hugo, a Delphine vai contar para ele sobre um acontecimento que está mexendo com toda a Europa, é o fenômeno das mesas girantes. Ela vai dizer que esse fenômeno é uma nova ciência e que ela está super envolvida, que ela acredita mesmo nisso, e ela explica para ele que através dessas mesas girantes é possível se comunicar com os espíritos das pessoas que já se foram. A princípio, o Victor Hugo ele fica assim meio descrente, mas ele fica curioso, porque acabava de fazer 10 anos do falecimento da sua filha, né, tragicamente afogada ali no Rio Sena. Então ele pensa que de repente poderia ser uma possibilidade dele se comunicar novamente com a sua filha. E então a Delphine fala que para isso acontecer ela vai precisar de um guéridon à 3 pieds, que nada mais é do que uma mesinha de centro com 3 pés. Então eles dois saem ali pela ilha para percorrer os mercados ali locais para encontrar essa mesinha, e eles acabam encontrando essa mesinha numa loja de brinquedo para criança. E com esse objeto é possível então fazer a sessão, que vai ter a participação do Victor Hugo, a Delphine, a esposa do Victor Hugo, a Adèle, Charles Hugo, que é filho deles, e mais outros 2 irmãos, e também a presença do amigo General Leflou. E tudo vai funcionar dessa forma. Eles colocam a mesinha pequena ali de 3 pés em cima de uma mesa maior, todo esse grupo se reúne em volta da mesa, eles colocam a mão sobre a mesa e eles começam a se concentrar e a evocar os espíritos, e a comunicação vai ser feita através de barulhos, de pancadas. Então, uma pancada quer dizer a letra A, 2 a letra B, e assim por diante. Então eles fazem algumas sessões, nos primeiros dias não dá certo, não acontece nada, e no dia 11 de setembro de 1843 eles estão em mais uma sessão ali tentando a comunicação, quando de repente parece que um espírito tá tentando se manifestar, porque a mesinha começa a vibrar forte, até que ela começa a fazer os barulhos das letras, né, pouco a pouco, e assim eles vão estabelecer uma comunicação. O espírito logo se apresenta e ele diz: filha. Eles perguntam: qual o seu nome? Morta. Através das batidas, o espírito continua: acidente, França. Nesse momento, a mesa toda começa a se olhar e pensar que realmente pode ser o espírito da filha deles, a Leopoldine. Então a Adèle começa a chorar, ela começa a ficar muito emocionada. O Victor sente ali a emoção, mas ele ainda tá assim esperando para ver o que vai acontecer. E eles perguntam: você é feliz? Sim. Onde você está? Luz. Como a gente faz para te encontrar? Amém. Você tem algo para nos dizer? Sofrer pelo outro mundo? E de repente a comunicação acaba, a mesa para de vibrar. Então existia uma frase ali para ser dita que não foi terminada. O Victor Hugo tá emocionado, ele acha que pode ser a filha dele. Então eles começam a fazer outras sessões nos dias seguintes, porém essa pessoa que se comunicou, ela nunca mais voltou. Mas o Victor Hugo ele vai se engajar nesse movimento, ele vai se interessar
por esse contato com um espiritual, e de 1853 a 1855 ele vai fazer muitas sessões ali com as mesas girantes. E segundo ele próprio, ele vai falar com Joana d'Arc, Maomé, Shakespeare, Molière e até o próprio Jesus. Gente, na verdade, o Victor Hugo ele dizia que ele sabia que de repente esses espíritos que vinham com esses nomes célebres e tal, poderiam não ser realmente essas pessoas que eles se diziam ser, mas que eles faziam isso talvez para chamar a atenção dessas pessoas que estavam ali na mesa, né? Porque se dissessem, sou Joana d'Arc, as pessoas iam prestar mais atenção na mensagem. Mas ele passou a acreditar que era possível a comunicação com os espíritos do outro lado e ele começou a acreditar que a alma poderia sobreviver à morte. Victor Hugo e seu filho Charles, eles sempre anotaram tudo que acontecia nessas reuniões, nessas sessões. Existiam vários cadernos de anotações, alguns foram perdidos, mas os que sobraram viraram uma publicação que foi feita anos depois e virou o livro Le Livre des Tables, que inclusive tem a tradução em português e se chama O Livro das Mesas. Em 1856, Victor Hugo lança um livro chamado Les Contemplations, que é uma coleção de poemas que falam sobre a sua vida, sua infância, saudade, amor, memórias, onde consta o poema Demain de l'Aube, que foi uma homenagem feita à sua filha Leopoldine. E hoje em dia esse poema é estudado e lido em todas as escolas da França, então é uma obra literária importantíssima. O Victor Hugo realmente acreditou nessa comunicação entre ele e a filha, e a verdade é que isso trouxe muito alívio no coração dele, porque ele se sentia perdoado, ele sentia que a filha estava bem, que ela estava feliz, e ele ficou com o coração leve, ele ficou tranquilo. E essa passagem abriu a mente dele para essa espiritualidade. E eu fico aqui me perguntando se realmente eles não tinham essa ligação de outras vidas, né? Porque essa super proteção que o Victor tinha com ela desde o começo, desde a infância até a negação do casamento. Será que o Victor Hugo não estava sentindo que se ela se casasse, algo ia acontecer? Porque a morte foi muito trágica, ela só tinha 19 anos, tinha acabado de se casar, fazia só 6 meses. Então será que ele já não tinha inconscientemente essa certeza de que ia acontecer alguma coisa e por isso ele queria impedir a todo custo esse casamento? O Victor Hugo ainda viveu bastante, ele faleceu aos 83 anos no dia 22 de maio de 1885. De qualquer maneira, a Leopoldine continua viva através dos poemas do Victor Hugo e também através dos descendentes da família Hugo que existe até hoje. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? O que você pensa desse fim trágico da Leopoldine, uma moça jovem, 19 anos e que faleceu ali 6 meses após o seu casamento? E você acredita que o Victor Hugo conseguiu falar com ela? Você acredita nessa espiritualidade? Né, na possibilidade da gente conversar com pessoas que já se foram? Me diz aí nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui. Aproveita, me segue lá no Instagram, que por lá eu também notifico dos vídeos da semana e publico muitas fotos do meu dia a dia. É um jeitinho também da gente ficar junto por lá também. Então é isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.